O negócio jurídico contém 3 elementos essenciais, que são os planos de existência, validade e eficácia. Essa tripartição foi criada pelo célebre jurista Pontes de Miranda. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer um resumo sobre os planos de existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos. Para você que está aprendendo esse assunto tão importante do direito civil. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo relevante vindo por aí. Para verificar os 3 planos de um negócio jurídico, vamos usar o método de exclusão. Ou seja, primeiro vamos ver se um negócio é existente, depois se ele é válido e, por fim, vamos ver se ele é eficaz. É por isso que temos uma escada pontiana. O primeiro degrau é o da existência, o segundo degrau é o da validade e o terceiro é o da eficácia. Então vamos lá, iniciando pelo primeiro degrau, que é o plano da existência. Precisamos descobrir se esse negócio existe. São os elementos essenciais, os pressupostos de existência. Saiba que o Código Civil não traz os requisitos de existência. Então essa é uma discussão que existe apenas na doutrina. Os requisitos de existência seriam os seguintes: agente, objeto, vontade e forma. O negócio precisa ter um agente. Ele também deve ter um objeto, uma finalidade. Deve existir uma manifestação de vontade. E esse negócio deve ter alguma forma de ser feita. Uma vez presentes esses 4 requisitos, podemos dizer que o negócio passa a existir no mundo jurídico. Mas alguns doutrinadores dizem que estudar sobre o plano da existência seria algo um tanto quanto inútil, porque toda a problemática pode ser resolvida dentro do plano da validade, aplicando-se a teoria das nulidades. Então eu não vou ficar muito no plano da existência e vou passar logo ao plano da validade, porque esse sim nos interessa. Os elementos que compõem o plano da validade são os mesmos que completam a lista do plano da existência, acrescidos por alguns adjetivos. No plano da existência nós tínhamos apenas agente, objeto, vontade e forma. Agora, no plano da validade, nós temos que o agente precisa ser capaz. O objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. A vontade deve ser livre e sem vícios. E a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. Calma que eu vou explicar um a um. O agente capaz se refere à capacidade civil, que é a capacidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Como você já deve saber, todos têm personalidade civil, pois ela se adquire no nascimento com vida. Mas nem todos possuem capacidade. Todas as pessoas podem gozar de direitos, mas nem todas exercem esses direitos pessoalmente. Se a pessoa for menor de 16 anos, temos uma incapacidade absoluta. E aí o menor vai precisar ser representado por seu representante legal. Imagine, por exemplo, que um menino de 5 anos, chamado Enzo, precisa processar o seu pai para cobrança de alimentos. Nesse caso, o menino vai ser representado por sua mãe. Agora, quando a pessoa completa 16 anos, ela deixa de ser absolutamente incapaz e passa a ser relativamente incapaz. Nessa idade, com 16 ou 17 anos, o menor vai ser assistido, ele vai ter uma assistência. Ok? E se o menor fizer um negócio como um contrato sem ter sido representado ou assistido? Pois bem, se o agente era
absolutamente incapaz, se ele tinha menos de 16 anos, esse negócio vai ser nulo. Mas, se ele era apenas relativamente incapaz, se ele já tinha 16 anos completos, aí o negócio vai ser apenas anulável. A diferença é que o negócio nulo não tem salvação, é nulo, enquanto o negócio anulável pode ser convalidado. O ato pode ser convalidado quando a gente fizer 18 anos. Ou seja, ele pode confirmar que ele queria fazer aquele negócio mesmo. Agora vamos para o próximo requisito de validade, que é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Vamos ver cada um. O objeto lícito é aquele que não atenta contra a lei. O objeto do negócio não pode ser algo ilegal. Por exemplo, não se pode fazer um contrato sobre compra e venda de drogas ilícitas. Esse contrato não possui validade jurídica. O objeto também deve ser possível. A possibilidade deve ser tanto física quanto jurídica. Uma impossibilidade física seria quando um negócio não pode acontecer devido às leis da natureza. Por exemplo, não pode haver contrato para entregar a lua a outra pessoa. É uma impossibilidade física. E uma impossibilidade jurídica seria quando o próprio ordenamento jurídico impede esse negócio. Por exemplo, não é possível haver contrato dispondo sobre um bem que faz parte da herança de uma pessoa que ainda está viva. Já pensou? A pessoa ainda nem morreu e os futuros herdeiros já estão vendendo antecipadamente a herança. Não pode, é juridicamente impossível. Temos também que o objeto deve ser determinado ou determinável. Ou a coisa já é determinada, ou ela deve, pelo menos, poder ser determinável. Nesse caso, deve ser indicado, ao menos, o gênero e a quantidade. Por exemplo, você é um fazendeiro que vende várias sacas de grãos. Você tem sacas de feijão, de trigo, de soja, de milho. Supondo que alguém queira comprar uma saca de você, é preciso saber pelo menos o gênero, ou seja, se vai ser feijão, milho, o que é que vai ser, e também a quantidade. Uma saca? 2 sacas? 40 sacas? Isso é o mínimo que precisa ser especificado. E há casos em que a coisa não vai ser meramente determinável, ela deve ser determinada, específica. Por exemplo, imagine que você vai comprar um cachorrinho, você vai comprar um Shih Tzu, e você vai no criador e lá existe uma linda ninhada de cachorrinhos bebês. E aí você escolhe o seu cachorrinho. E aí o criador fica de te entregar o cachorrinho daqui a algumas semanas, porque ele é muito filhotinho e ainda está mamando. E você fica super animado esperando o seu cachorrinho, que você já escolheu com todo amor e carinho. Nesse caso, o criador, ele poderia simplesmente trocar de cachorrinho e te mandar um outro filhote daquela ninhada? Não! Aqui o objeto é determinado. E mais, o cachorrinho é infungível. Ele não pode ser substituído, porque você já se apaixonou por aquele cachorrinho. Você não quer outro cachorrinho, você quer aquele cachorrinho. Aos olhos do mundo, os Shih Tzus podem ser todos iguais, mas para o seu coração, o seu cachorrinho é determinado e ele é infungível. Ele não pode ser substituído. Como requisito do plano de validade, nós temos também a forma. A forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, a forma está na lei, ou ao menos a lei não proíbe que seja feita dessa forma.
No nosso direito, a regra é que a forma é livre. As partes podem escolher se elas celebram um negócio jurídico por instrumento público, ou por contrato particular, ou mesmo verbalmente no fio do bigode. Em regra, a forma é livre. Mas, contudo, todavia, entretanto, existem alguns casos em que a lei determina uma forma específica como sendo essencial para a validade do negócio. Um exemplo é a compra e venda de imóvel que custe mais de 30 salários mínimos. O negócio, nesse caso, só vai ser válido se for feito por escritura pública. Se não tiver escritura pública, a venda do imóvel é nula. Por fim, dentro dos elementos de validade, temos também que a vontade deve ser livre e sem vícios. Deve haver consentimento. Nós temos o princípio da autonomia da vontade, que diz que todos os indivíduos possuem liberdade para celebrar negócios jurídicos. Uma pessoa que quer realizar um contrato, por exemplo, deve manifestar a sua vontade. E esta vontade não pode ser viciada. Não deve haver um vício de consentimento, que seriam as hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Se você quiser, eu posso voltar em outro vídeo para falar mais sobre os vícios do consentimento ou vícios da vontade. Ok. Terminamos de falar sobre o segundo degrau da escala pontiana, que era o plano da validade. Ufa! Vamos agora para o plano da eficácia. Aqui nós temos os chamados elementos acidentais do negócio jurídico, que são basicamente a condição, o termo e o modo ou encargo. Esses elementos acidentais servem para modificar a eficácia de um ato. Calma que eu vou explicar. Vou começar pela condição. A condição é uma cláusula que subordina o efeito do ato jurídico a um evento que é futuro e incerto. Ela se estabelece por vontade das partes. Por exemplo, os pais dizem para a filha: se você passar no vestibular de medicina, eu te dou um carro. É garantido que a filha vai passar no vestibular de medicina? Não. É um evento futuro e incerto. Então, nós temos aqui uma condição. O negócio só vai ser eficaz quando esse evento acontecer e a filha passar no vestibular de medicina. A condição, obviamente, deve ser lícita e possível. Já com relação aos efeitos da condição, existe uma divisão bem importante entre condição resolutiva e condição suspensiva. As condições suspensivas são aquelas que, enquanto não se verificarem, impedem que o negócio jurídico gere efeitos. É o exemplo da filha que vai ganhar o carro quando passar no vestibular de medicina. Se passar no vestibular de medicina. Já as condições resolutivas acontecem quando o direito transferido pelo negócio jurídico é resolvido, é extinto diante da ocorrência de um evento futuro e incerto. Por exemplo, um pai que combina com o filho que vai lhe dar uma mesada até que ele se case. Nesse caso, o filho já está ganhando a mesada, que será extinta caso ele venha a se casar. É uma condição resolutiva. Agora vamos para o termo. A diferença entre a condição e o termo é que no termo nós temos um futuro certo. O termo é uma cláusula que subordina o efeito do ato jurídico a um evento que é futuro e certo. Não é se acontecer, e sim é quando acontecer. Esse momento pode ser definido no calendário, por exemplo, dia 1º de janeiro, ou pode ser um acontecimento que ainda não se sabe quando vai acontecer, mas que certamente vai ocorrer. Por exemplo,
Quando chover novamente, eu dou para você um guarda-chuva. É óbvio que vai chover algum dia, só não sabemos ainda quando. No termo, nós temos uma divisão entre termo inicial e termo final. O termo inicial é semelhante à condição suspensiva. Quando o termo acontecer, aí tem início os efeitos do negócio jurídico. E o termo final é como a condição resolutiva. Quando o termo acontecer, aí os efeitos do negócio são extintos. Mas temos uma diferença bem importante entre o termo e a condição. No termo inicial, suspende-se o exercício do direito, mas não a aquisição do direito. O direito já é adquirido, pois o futuro é certo. Quando há termo inicial, o próprio direito já está adquirido desde o momento em que o negócio jurídico foi celebrado. Já na condição suspensiva, suspendem-se ambos, a aquisição e o exercício do direito, pois o futuro é incerto. Por exemplo, imagine que um pai diga para um filho: vou te levar ao estádio no próximo jogo. Aqui nós temos a aquisição do direito. O filho vai ao estádio, mas nós não temos ainda o exercício do direito, porque ele só vai no próximo jogo. Mas agora imagine que o pai diga para o filho: vou te levar ao estádio no dia em que a seleção do Brasil jogar na cidade de Criciúma. Aqui nós temos uma condição suspensiva. É um futuro incerto. Nós não temos a aquisição do direito. E essa história é real. Quando meu irmão era criança, ele queria muito ir ao estádio. E o meu pai, que não é exatamente uma pessoa muito futebolística, disse que levaria meu irmão ao estádio no dia em que a seleção do Brasil jogasse no estádio do Criciúma, porque Criciúma é a nossa cidade natal. E meu pai cumpriu a promessa, pois passados mais de 30 anos, ele ainda não levou o meu irmão ao estádio, porque a seleção do Brasil, lamentavelmente, ainda não jogou no estádio do Criciúma. Acho que meu irmão já se conformou. Por fim, temos também o modo ou o encargo. O modo ou encargo é uma determinação que uma pessoa impõe a outra para ser beneficiado por um ato de liberalidade. Calma que eu vou explicar. Vamos imaginar um ato de liberalidade como uma doação ou um testamento. Imagine que para uma pessoa ser beneficiada por uma doação ou por um testamento, ela tenha que fazer alguma coisa. Temos um exemplo disso no livro Quincas Borba, de Machado de Assis. No livro, o personagem Rubião herda todo o patrimônio do falecido Quincas Borba. Só que Quincas Borba colocou um encargo para o recebimento da herança, que era cuidar do cachorro. Constava em seu testamento que Rubião deveria cuidar do cachorro como se fosse uma pessoa. Outro exemplo que podemos pensar é um pai que decide dar um carro para seu filho, mas apenas se o filho aceitar o encargo de levar a mamãe para cima e para baixo, no supermercado, no shopping, no salão de beleza, no bingo e por aí vai. O encargo é coercitivo. Se a pessoa aceitou receber a liberalidade, ela também precisa cumprir o encargo a que ela se comprometeu. Ou seja, se o papai deu um carro para o filhão, mas apenas se este aceitar o encargo de levar a mamãe para cima e para baixo, o filhão precisa cumprir o encargo. Por fim, quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os inscritos do canal e também a todos os alunos do curso Primeiros Passos no Direito. Eu me sinto muito feliz e agradecida por saber que tanta gente me acompanha e por poder auxiliar você a compreender melhor o direito. Recomendo muito que você assista a mais vídeos, porque já são centenas de conteúdos gratuitos aqui no canal e muita coisa pode te ajudar. Dá uma olhadinha nas playlists e faça a maratona Cintiaflix. Vou deixar aqui uma indicação de playlist para você assistir. Até!